Tribunal de Justiça de Santa Catarina é destaque nacional em desempenho durante pandemia do coronavírus. Segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 começará a ser paga pela Caixa Econômica Federal. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Em meio à crise da Covid-19, Criciúma registra a abertura de aproximadamente 300 empresas. Brasil ultrapassou mais uma triste marca. Mais de 15 mil pessoas perderam suas vidas em decorrência da Covid-19. Diversos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro foram às ruas para uma carreata contra as medidas de isolamento social e enfatizaram: apoio ao governo é contra a corrupção. Criciúma registra a 6ª morte por coronavírus. Enquanto o fim da pandemia não chega, o que resta é encontrar alternativas para manter o equilíbrio econômico e social. E ainda, a partir de hoje, TV Primavera promove algumas alterações na sua programação. As principais notícias do dia você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é segunda-feira, dia 18 de maio de 2020. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa tarde. O Tribunal de Justiça catarinense é destaque em território nacional. Em época de isolamento social e crise do coronavírus, o TJ chama a atenção pelo desempenho extremamente positivo. A produtividade do Poder Judiciário de Santa Catarina assumiu uma posição de destaque nacional nas últimas 8 semanas, desde que os tribunais brasileiros passaram a realizar suas atividades prioritariamente em home office, devido à pandemia do novo coronavírus. Considerando a produção média por magistrado no período, calculada pela soma das decisões de mérito, das decisões monocráticas e dos despachos em relação ao total de juízes e desembargadores de cada tribunal, a Justiça catarinense tem o melhor resultado do país. No primeiro momento, eu sempre enfatizei a necessidade de estarmos num módulo adaptativo o tempo todo. E isso vem acontecendo, né? A par de toda a nossa estrutura da tecnologia da informação, as nossas plataformas digitais estão atendendo de uma maneira adequada, a nossa equipe da Diretoria de Tecnologia de Informação é muito competente. E a vontade, a motivação dos servidores e dos magistrados, né? Então, isso tudo somado, essa receita toda está representando um ganho muito grande na nossa produtividade. Cada magistrado do Estado foi responsável, em média, por 1.400 publicações desde o último dia 16 de março, entre sentenças e acórdãos, decisões monocráticas e despachos. É a proporção mais alta entre as cortes estaduais. Em seguida, as maiores médias foram apresentadas por magistrados do Rio de Janeiro e de Alagoas. Os dados correspondentes a cada tribunal constam no painel Produtividade Semanal do Poder Judiciário, atualizado na última semana pelo Conselho Nacional de Justiça. Em números absolutos, a Justiça de Santa Catarina produziu 139,2 mil sentenças, 331,7 mil decisões e 237,8 mil despachos entre o dia 16 de março e a última semana. Na avaliação do presidente do Poder Judiciário catarinense, a dedicação coletiva e a experiência positiva dos servidores e magistrados na modalidade do home office têm contribuído para os índices alcançados. É uma ressignificação da palavra distância, como eu disse, né? Nós estamos mudando para melhor, fazendo do Tribunal de Justiça e do Poder Judiciário catarinense uma referência nacional, e com essa adaptação dos servidores e dos magistrados nesse novo módulo. Então, isso representa um grande ganho para a sociedade e para o jurisdicionado. É sempre bom lembrar que nós temos toda a colaboração e a compreensão da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública e da Procuradoria-Geral do Estado. Hesler destaca ainda que o modelo de atuação para o home office pode continuar sendo utilizado ainda após a pandemia em algumas situações.
Já era um planejamento estratégico da administração ampliar esse trabalho, né? O teletrabalho, que é disciplinado por lei e tem uma regulamentação especial. Hoje estamos em home office, uma maneira mais flexível de trabalhar, mas iremos sim enfatizar a importância desse trabalho para o pós-pandemia. A segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 começou a ser pago pela Caixa Econômica Federal. O calendário de pagamento foi divulgado pelo governo. Está confirmado. O calendário de pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial, no valor de R$ 600, foi publicado na edição do Diário Oficial da União desta sexta-feira. Os detalhes foram apresentados durante a entrevista coletiva com representantes do Ministério da Cidadania, Dataprev e Caixa Econômica Federal. Serão 2 calendários, ambos levando em conta a data de nascimento do trabalhador. Um deles, que começa quarta-feira, dia 20 de maio, e vai até o dia 26, é para o depósito na poupança digital da Caixa. Segundo o presidente do banco, Pedro Guimarães, os últimos 8,3 milhões de trabalhadores informais aprovados essa semana e os beneficiários da segunda parcela vão receber o dinheiro em uma conta digital, mesmo aqueles que indicaram conta de outro banco. Pode comprar comida, pode comprar artigo da farmácia, pode comprar vestuário. Deixa eu fazer também um ponto muito importante, porque, como a gente acaba conversando com muitas pessoas, não tem problema realizar compra de eletrodoméstico com esse benefício. Porque várias pessoas tiveram medo, eu soube, de realizar uma compra e o governo cancelar o benefício. Não tem cancelamento. Se você for comprar um liquidificador, não tem problema nenhum. Se for comprar uma batedeira, não tem problema nenhum. O dinheiro é seu e você decide como quiser gastar ou não gastar. O segundo calendário, que começa em 30 de maio, é para o saque do auxílio em dinheiro nas agências da Caixa. Para quem recebe o Bolsa Família, o calendário é diferente. Os saques em dinheiro começam na segunda-feira e ocorrerão conforme o último número do NIS, o número de identificação social. Neste sábado, a Caixa Econômica informou que vai creditar a primeira parcela do auxílio emergencial na conta de 400 mil pessoas, um total de 300 milhões de reais. As agências não vão abrir, mas as pessoas vão poder fazer saques por meio do aplicativo Caixa Tem. Ainda, de acordo com o banco, a partir desta sexta, todo mundo vai poder conhecer o cadastro que foi aprovado, qual não e o motivo, também por meio do aplicativo. O presidente da Dataprev, Gustavo Canuto, apresentou o número de cadastros que ainda faltam ser analisados. Quantos requerimentos a Dataprev recebeu desde o início desta operação que vieram do aplicativo, que vieram da Caixa? Esse total são 66,2 milhões de requerimentos. Quantos requerimentos a Dataprev já devolveu à Caixa Econômica neste período? 60,5 milhões. E, finalmente, quantos requerimentos ainda se encontram pendentes de processamento na Dataprev? 5,7 milhões. Ao todo, cerca de 50 milhões de pessoas estão inscritas no programa, criado para garantir uma renda básica emergencial durante 3 meses para o enfrentamento dos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. O benefício é pago para trabalhadores informais e pessoas de baixa renda inscritos do Cadastro Social do Governo e no Bolsa Família. Nesta sexta, o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos um projeto do Congresso Nacional que inclui mães solteiras adolescentes como beneficiárias do auxílio emergencial. Segundo a regra anterior, apenas maiores de 18 anos tinham direito ao dinheiro. Tivemos, sim, dificuldades, experiências que nós vivenciamos nas filas das agências da Caixa, e nós estamos montando agora um protocolo em sintonia com o Ministério da Saúde, inclusive, para poder fazer com que nas próximas 4 semanas 59 milhões de brasileiros sejam atingidos por esse auxílio. Todos podem, com
clareza identificar a complexidade dessa ação e a importância dessa ação para a vida das famílias no Brasil. A seguir, em meio à crise da Covid-19, Criciúma registrou a abertura de mais de 270 empresas. A segunda-feira foi de tempo bom em toda a região. Confira agora a previsão do tempo para o restante da semana no sul catarinense. Amanhã, terça-feira, o tempo continuará firme, apesar do céu registrar algumas nuvens. A temperatura mínima será de 12 graus e a máxima de 31. Mesmo cenário para quarta-feira, dia 20. Sol predominando em meio às nuvens e temperaturas elevadas. A mínima será de 14 graus e a máxima de 32. Na quinta-feira, a nebulosidade aumenta, mas o que não significa a chegada de chuva. A temperatura mínima será de 16 graus e a máxima de 29. Na sexta-feira, finalmente a chuva marcará presença na região. Em todos os períodos, o tempo estará instável, apesar da quantidade de chuva que cairá na região não ser o suficiente para amenizar o período de estiagem. A temperatura mínima será de 16 graus e a máxima de 22. Em meio à crise sanitária e econômica, um dado para lá de empolgante. Criciúma, durante a pandemia, registrou a abertura de aproximadamente 300 empresas na cidade. Há quem fale em crise ou pelo menos em insegurança, e esse era o cenário esperado pela Diretoria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Criciúma em relação à economia da cidade em tempos de pandemia. Mas a expectativa foi superada. Entre os dias 18 de março e 11 de maio desse ano, foram abertas 274 novas empresas na cidade. Com certeza, a gente tinha uma expectativa que seria um número muito baixo, né, em função da situação que todos nós estamos vivendo, e quando na verdade a gente teve uma surpresa muito positiva, né, no que se refere à quantidade de empresas abertas em comparação com o mesmo período do ano passado. Então, numa situação como a que a gente está vivendo hoje, que é única na história da humanidade, que todo o mundo está passando, e nós temos uma queda de 23% em relação ao mesmo período do ano passado, eu considero uma vitória da sociedade criciumense, dos empreendedores da nossa cidade, que em meio a essa pandemia, estão se reinventando, estão buscando abrir o negócio, muitas vezes numa situação que alguns deles perderam o emprego, mas aí encontraram uma forma de buscar uma fonte de renda através de um negócio próprio. Isso mostra a pujança da nossa cidade. O diretor destaca que a motivação para a abertura dessas novas empresas varia. Pessoa que perdeu o emprego, pessoa que tinha projeto que estava engavetado e que acabou perdendo o trabalho e começou a fazer um trabalho de prestação de serviço para outras empresas e precisava de um CNPJ para abrir. Alguns perceberam oportunidades nesse período e abriram seus negócios justamente para abraçar essa oportunidade. Então a gente teve de tudo nesse período. Mas afinal, como empreender em época de pandemia? O diretor lembra que é preciso ter um equilíbrio entre a inovação e a cautela. E esse meio termo ele é individual. Cada cenário, cada negócio, cada realidade, ele vai te dar qual é que é o meio termo ideal para você. Certamente ter cautela e ser arrojado nesse momento, bem dosado, é muito importante, porque da mesma forma que a gente tem que ter cautela porque o momento pede, à medida que tu vai somando um número de pessoas que todas elas estão tendo cautela, abre a oportunidade para quem está melhor estruturado ou está percebendo uma grande oportunidade de ser arrojado justamente num período em que está todo mundo colocando o pé no freio. Então, cada um de nós tem que saber onde é que a pedra aperta no seu sapato, onde é que a coisa pega, para saber se pode ser ou não mais arrojado. Agora, se você tem condições, nesse momento, de, por uma condição financeira anterior, por uma oportunidade muito boa, ser mais arrojado, esse é um bom momento para ser arrojado, porque a gente tem certeza que
que esse período vai passar, né? A gente está vivendo aí um período que vai durar alguns meses, mas vai passar. Então, se você tem condições de acelerar nesse momento, certamente você vai ganhar muitas milhas na frente dos seus concorrentes. E para auxiliar o empreendedor, o município está preparado com ferramentas tecnológicas que permitem que as pessoas abram os seus negócios sem sair de casa. Através do programa Cidade Empreendedora, em parceria com o Sebrae, são prestados suportes para planejamentos dentro dos setores do governo municipal. Tudo feito por meio da Casa do Empreendedor. O trabalho que vem sendo feito aqui na Casa do Empreendedor desde a sua inauguração, mesmo sem querer, vamos dizer assim, nos preparou para esse momento em que a gente está vivendo. E ainda a gente tem muito a evoluir, tanto é que ano passado a gente contratou o programa Cidade Empreendedora do Sebrae e desde o início do ano, mesmo com a pandemia, as equipes aqui da Casa do Empreendedor têm se reunido com consultores do Sebrae para poder desenhar melhores processos para que o processo de abertura de negócios seja cada dia mais desburocratizado no município de Criciúma. Hoje, 70% a 80% dos negócios aqui na cidade já são abertos em 2 ou 3 dias e a gente tem, claro, negócios de maior complexidade que acabam tendo que passar por análises mais específicas, mas aqueles negócios de baixa complexidade são abertos muito rapidamente. Ficou com vontade de empreender? Aí vai a dica. Não deixe de empreender. É na crise que surgem grandes oportunidades. Por outro lado, é importante não pirar, né? Manter a sanidade, analisar com critério o mercado, ela é fundamental. Mas esse é um momento importante de analisar o que está acontecendo, de perceber oportunidades, de conversar com os seus clientes e entender quais são as dores que eles estão vivendo, onde é que o negócio está apertando na vida de cada um dos seus clientes, para poder empreender nessa área. Ou às vezes analisar o mercado, ver onde é que estão os flancos dos que os concorrentes estão deixando nesse momento, para atuar justamente cobrindo esses flancos. Eu acho que esse é um momento muito oportuno e rico, porque problemas não faltam, né? Então o empreendedor, ele é um solucionador de problemas. Então nós temos uma riqueza de problemas muito grande para serem resolvidos. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro foram às ruas no dia de ontem para uma carreata contra as medidas de isolamento social e enfatizaram que este apoio ao governo é contra a corrupção. Mais um domingo de manifestações. Centenas de motoristas tomaram as ruas de Brasília neste domingo em mais um ato público de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. A carreata contou com um buzinaço no acesso à esplanada dos ministérios. Alguns manifestantes se declararam contra as medidas de isolamento impostas no combate à contaminação pelo novo coronavírus. A gente imagina que não é a forma adequada de se fazer esse isolamento, porque o que foi feito não teve nenhuma experiência no mundo antes disso, com relação, primeiro fecha-se tudo para ver o que acontece, depois a gente retoma, vamos ver o que aconteceu para poder ver como adequar a situação. Na sexta-feira, Bolsonaro voltou a defender a volta à normalidade com argumentos econômicos e promover o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. Isso é uma manifestação legítima em defesa de um presidente eleito constitucionalmente. Acredito que é dessa forma que se faz a democracia. Eu vim aqui juntamente com as demais patriotas para poder defender o nosso país e para poder preservar um governo sem corrupção. O protesto ocorre no momento em que o país ultrapassa as 15 mil mortes pela doença, enfrenta uma escalada de contaminações e viu a queda do segundo ministro da Saúde em menos de um mês por incompatibilidades com o governo de Jair Bolsonaro. O Brasil ultrapassou mais uma triste marca. Como acompanhamos na reportagem anterior, mais de 15 mil perdas humanas em decorrência da Covid-19. No mesmo dia, o vice-presidente Hamilton Mourão entrou em isolamento depois de ter contato com um funcionário que testou positivo para o novo coronavírus. O Brasil ultrapassou neste sábado a marca de 15 mil mortes em decorrência da Covid-19. O número de contágios ficou em cerca de 230 mil.
As cifras oficiais situam o país em 5º lugar com o maior número de casos de Covid-19 no mundo. Ao todo, já foram registrados 15.633 óbitos e 233.142 casos confirmados. O Brasil é o país latino-americano mais afetado pelo novo coronavírus. No mesmo dia, o vice-presidente Hamilton Mourão e a esposa Paula Mourão foram submetidos a um teste para o vírus. O casal entrou em isolamento no Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidência. A decisão veio após um teste confirmar positivo para um servidor que esteve próximo a Mourão na última quarta-feira. Normal, transitória, e que acredito aí que mais uns 2 meses, a partir do momento que a situação da China melhorar, os mercados vão se reequilibrar. A seguir, enquanto o fim da pandemia não chega, o que resta é reencontrar ou encontrar alternativas para poder manter o equilíbrio econômico e social. Registrada a 6ª morte por coronavírus em Criciúma. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia. O município de Criciúma confirmou nesse domingo mais uma morte provocada pelo novo coronavírus, chegando a 6 desde o início da pandemia. Segundo o informe epidemiológico divulgado pela Prefeitura, a nova vítima foi um homem de 79 anos. Ele faleceu no dia 7 de maio, mas ainda era considerado um caso suspeito. O diagnóstico positivo foi divulgado nesse fim de semana. Quanto ao número de pacientes hospitalizados em Criciúma, agora são 28. Ao todo, 11 estão em unidades de terapia intensiva, UTI, sendo 5 suspeitos e 6 confirmados. E 17 estão em clínicas, sendo 9 suspeitos e 8 confirmados. Na cidade, são 296 casos de coronavírus confirmados, sendo 131 curados. Na ANREC, são 427 casos e 200 curados. Bom, enquanto o fim da pandemia não chega, o que resta é encontrar alternativas para manter o equilíbrio econômico e social. Para garantir o sustento e também o acesso ao consumo de todos, uma proposta que tem ganhado força é o pagamento de uma renda mínima por parte dos governos para os habitantes. Moradias precárias, falta de atendimento na saúde e desemprego. Esse é o futuro assustador que se desenha após a pandemia de coronavírus. A crise econômica causada pela Covid-19 deve levar mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo para a pobreza. O alerta foi feito pela Oxfam, entidade que promove campanhas de ajuda humanitária em mais de 90 países. Como a gente sabe, a desigualdade ela é estrutural em diferentes lugares, então muitos países já tinham um contingente populacional em alta vulnerabilidade ou em situação de pobreza, e essas pessoas vão acabar sendo colocadas numa situação de maior vulnerabilidade, e aquelas que estavam muito próximas da linha de pobreza, ao perderem os seus rendimentos, elas caem para essa condição de vulnerabilidade que é a situação de pobreza. Os Estados Unidos registraram em abril a maior taxa de desemprego dos últimos 70 anos. Mais de 20 milhões de postos de trabalho foram fechados. No Brasil, a previsão é que o número de desempregados dobre por causa da pandemia. O pessimismo já afeta os consumidores. De acordo com uma pesquisa feita pela Confederação Nacional das Indústrias, de cada 4 pessoas, 3 reduziram os gastos pessoais. E o motivo apontado por 42% dos entrevistados foi a insegurança em relação ao futuro, seguida pela perda de renda, 30%, e as restrições do isolamento social, 26%. O senhor mudou os seus gastos, deixou de comprar algumas coisas, já preocupado? Com certeza, várias coisas, com certeza. Muitas coisas a gente teve que, entendeu? E olha que lá em casa sou eu e minha mulher. Agora você imagine pai de família que tem 3 filhos, tem 2 netos, paga aluguel. Teve que apertar o cinto. Entendeu?
tem que apertar o cinto. Tem que gastar sempre pensando, não posso gastar isso, porque agora só está saindo, não está entrando dinheiro. Então tem que ir devagar, porque a gente não sabe quando que vai arrumar o serviço, quando que tudo vai normalizar. Tenho comprado o essencial. Tenho um pouco de receio, sim. Só o básico. Só o necessário. E essa preocupação com o futuro acabou antecipando um debate que já vinha ganhando espaço entre economistas do mundo todo. A criação de uma renda básica universal. A ideia é que todo cidadão, independente da classe social, receba um salário suficiente para custear suas despesas básicas, como moradia, educação, transporte, saúde. E em contrapartida, essa pessoa deixaria de ser um peso para a economia. A medida ainda iria garantir o equilíbrio social. A proposta da renda básica universal é defendida por bilionários do setor da tecnologia, como Bill Gates. O criador do Facebook, Mark Zuckerberg, também se colocou favorável à ideia em discurso de formatura na renomada Universidade de Harvard. If I had to support my family growing up instead of having the time to learn how to code, if I didn't know that I was going to be fine if Facebook didn't work out, then I wouldn't be standing up here today. And if we're honest, we all know how much luck we've had to get to this point in our lives. Every generation expands its definition of equality. Previous generations fought for the vote and civil rights. They had the New Deal and Great Society. And now it's time for our generation to define a new social contract. Mas de onde viria o dinheiro para pagar essa renda básica? A proposta é que sejam cobrados impostos das novas formas de tecnologia, como robôs, por exemplo. A automação que tira empregos passaria a pagar a conta. Mas não existe apenas essa, né? Existe, enfim, alternativas de você, de repente, taxar também as grandes fortunas no mundo para conseguir redistribuir esse recurso para as famílias mais pobres e, de repente, ajudar os mais necessitados. Isso também seria muito bem-vindo. São alternativas que, de alguma forma, trazem um pouco a realidade de conseguir tirar do papel, colocar em prática essa proposta. No Brasil, o auxílio emergencial que está sendo pago pelo governo tem funcionado como uma espécie de renda básica nesse momento de crise. Os números comprovam a importância dos R$600 para muitos brasileiros. Mais de 50 milhões de pessoas receberam a primeira parcela do auxílio que foi paga pelo governo. Esse número representa 1 a cada 3 brasileiros adultos. E a partir de hoje, a TV Primavera de Criciúma promove algumas mudanças na programação. Fique atento para poder acompanhar, claro, o seu programa favorito. A primeira edição do Boletim Primavera será exibida pontualmente ao meio-dia. A segunda edição será às 3 da tarde. Aos sábados, o boletim será às 11h40 da manhã. O Sala de Entrevistas vai ao ar nas segundas e quartas-feiras, à 1h30 da tarde. Já o Primavera Saúde vai ao ar nas segundas, quartas e sextas, às 3h30. Nas terças e quintas, à 1h30 da tarde. As mulheres também têm seu espaço especial. O programa Mulheres que Vencem você confere às terças e quintas-feiras, às 3h30 da tarde, com reapresentação aos sábados e domingos, às 9h30 da manhã. Para o seu elevo espiritual, você não pode deixar de assistir ao programa A Hora da Graça de Deus, de segunda a sexta em 2 horários, ao 12h15 e às 4h30 da tarde, sábados e domingos, às 10h30 da manhã. Os cultos da Igreja Internacional da Graça de Deus não ficaram de fora. As mensagens evangelísticas irão ao ar de segunda a sexta-feira, às 2 da tarde, aos sábados e domingos, às 8 da manhã. E para você ficar por dentro das principais notícias do dia, Informe Região, de segunda a sexta, às 5h25 da tarde. TV Primavera. Informação, entrevistas, entretenimento, evangelismo. TV Primavera. Canal 12 no analógico e 12.1 no digital. Na NET TV a cabo, canal 13 e na GVT, canal 12. Sintonize. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.